O mundo dos ativos criptográficos não é estranho a opiniões ou reações fortes. Fãs da tecnologia juram por ela e detratores odeiam. Amá-los ou odiá-los, você não pode negar que NFTs são as últimas novidades. Acredito que a adoção generalizada de NFTs é inevitável. Mas se NFTs são o futuro, como será o futuro? E o que eles realmente fazem em primeiro lugar? Por isso que hoje estamos olhando como todos vão acabar usando NFTs e sejam bem-vindos ao Núcleo. Ok, vamos começar pequeno. O que é um NFT? O Imperador Palpatine de Star Wars uma vez disse: se é para entender um grande mistério, deve-se estudar todos os seus aspectos. Essa ideia pode ser aplicada a muitos aspectos da vida. Se quisermos entender realmente o potencial dos NFTs, devemos primeiro falar sobre o que são. Então, o que realmente é um NFT? Bem, o termo NFT significa token não fungível e suas unidades de dados armazenados em livros digitais, ou que conhecemos como tecnologia blockchain. Se essa explicação te deixou mais confuso do que você estava antes de ouvi-la, calma, vamos explicar de outra maneira. Quando algo é fungível, significa que pode ser negociado ou substituído por outra versão, idêntica, do mesmo. Bom, dinheiro e estoques, por exemplo, são bem fungíveis. Você pode ter 100 notas de $1 e todos eles terão o mesmo valor. E os estoques individuais para uma determinada empresa valem todos o mesmo. Então, seguindo essa ideia de token fungível, seria aquele que compartilha o mesmo valor entre outros tokens de seu tipo, como criptomoedas. Um Bitcoin tem o mesmo valor para todos os titulares, o bem não fungível. Por outro lado, é aquele que é único e insubstituível. Coisas como cartas colecionáveis que dão diamantes, ou arte, se você ficar realmente filosófico. Sobre isso, tecnicamente, nada é fungível. Tudo é único à sua maneira. Mesmo duas notas de $1 tendo o mesmo valor, pode ter diferenças que tornam elas únicas. Mas para manter as coisas simples e para o bem da nossa sanidade, vamos nos ater às definições de livros didáticos para um não fungível. Token, então, é um token que é único e insubstituível. Eles são um tipo de token criptográfico, que estão associados com ativos digitais ou físicos. Então, dois NFTs não podem ser exatamente os mesmos. Eles têm um valor, então NFTs são meio que como documentos digitais, exclusivos ou assinaturas. Agora vamos falar sobre seu uso real. Como o NFT está sendo usado agora, ele armazena dados que podem ser associados a um determinado físico ou ativos digitais. Indo um pouco mais longe, pontos de dados exclusivos. Significa que eles não podem ser falsificados ou substituídos. Se combinar os dois, você obtém o uso mais comum para eles, como forma de provar a propriedade, ou o direito de usar os bens, ou pelo menos essa é a ideia que é o chato. A coisa interessante com NFTs é que, como eles estão sendo mais usados, o uso comum para NFT agora é vendê-los como arte digital, como itens colecionáveis, da mesma forma que fazemos para o mundo real. Um cara chamado Mike Winkelmann, conhecido como o touro de beterraba da arte digital, vendeu uma coleção do seu trabalho como um NFT e alcançou uma quantidade incrível de $69 milhões. Outro caso de uso comum é a criação de colecionáveis NFTs, como cartões comerciais de momentos esportivos tokenizados, e até gatinhos digitais. Um dos exemplos desses colecionáveis é o melhor produto da NBA nestas negociações. Cartões criados em colaboração com laboratórios elegantes têm fotos digitais de jogadores em momentos específicos e até destaques. Uma dessas cartas, com destaque de LeBron James, vendido por $200 mil. O futuro do NFT. Agora chegamos às coisas boas, que é a razão pela qual você está aqui. As maneiras pelas quais usaremos NFTs no futuro, vendendo arte digital e tornando-os itens de colecionador. É um uso interessante, mas para NFTs, essa realmente é a extensão do que podemos fazer com esta tecnologia. Não há bilhetes de uma maneira em que NFT pode ser usado como um grande efeito, e na indústria de ingressos, isso pode não soar tão emocionante. A revelação é que um dos maiores problemas com ingressos para eventos esportivos ou concerto, ou até mesmo voos, tende a ser a questão de cambistas e a falsificação com bilhetes NFTs. Você não precisa se preocupar se o seu bilhete é original ou não.
Mas se você pudesse verificar facilmente quem era o proprietário do bilhete e sua autenticidade, que não seria um problema. Bilhetes feitos intransferíveis, impedindo-os de ser vendidos e assim eliminando o incentivo para escalpelamento de documentos virtuais. Outro uso de NFT pode ser a sua documentação virtual. Vamos explicá-lo agora. Você pode escrever praticamente qualquer coisa que você deseja em um currículo, e o empregador ter que passar por muitos problemas para verificar tudo isso. Mas se o nosso documento pessoal, como licenças, diplomas, até os passaportes, passa-se a ser NFT, seria bem mais simples para verificar essas informações, e não apenas seria praticamente impossível para alguém fingir ser você como parte de um golpe ou fraude, pois seria muito fácil verificar a veracidade de suas afirmações. A mesma NFT pode ser usada para coisas como ações no mundo real, coisas como carros e imóveis. Pode evitar problemas de pessoas tentando vender coisas que elas não possuem, como aqueles casos de pessoas descobrindo que suas casas foram vendidas por golpistas. Jogos. Compras já são comuns no mundo dos jogos. Novas roupas para os seus personagens, os efeitos especiais para armas e bichinhos virtuais são algumas das coisas que você já pode comprar em jogos. Mas quando você compra essas coisas, você pode usá-las apenas no jogo. Mas imagine ser capaz de levá-los a qualquer lugar que você vá, que é um dos sonhos das NFTs. Poder de comprar esses itens e levá-los com você em qualquer lugar que você vá, além de poder trocá-los fora do próprio jogo. No entanto, isso exigirá um nível de cooperação entre empresas de jogos que não temos tanta certeza de quando veremos até o momento. Agora vamos ver alguns dos problemas com NFTs. Você vai ouvir um monte de coisas em torno de NFTs e como eles são ótimos para artistas e colecionadores e outros enfeites. A verdade é que existem alguns problemas com a tecnologia. Antes que possamos realmente ver alguns dos usos sobre os quais falamos, e especialmente é que precisamos resolver alguns problemas. O problema número 1 é o custo para criar. A maioria dos NFTs são feitos no blockchain. Isto torna bastante caro para criar, devido ao processo de mineração e taxas associadas. Enquanto a mineração pode ser relativamente barata no início, o custo rapidamente saiu do controle, o que nos leva à sustentabilidade. Número 2. O ato de criar um NFT não é apenas caro, mas ridiculamente ineficiente. As formas de minerar NFT requerem energia sábia, migrando para outras blockchains, que são menos intensivos em energia e usam outros processos de mineração. 3. Questões surgem de maneiras que NFTs são criadas, mas o último e provavelmente o mais conflituoso é a questão de propriedade. Número 4. Propriedade. Do ativo NFT são supostos para provar que você possui um ativo, mas a verdade é que as pessoas podem facilmente baixar os dados que um NFT aponta para um monte de outras NFTs. São basicamente mais um status, um símbolo, do que um ativo de propriedade real, uma vez que qualquer um poderia facilmente replicá-los sem muita repercussão legal. Se os NFTs que vão ser levados a sério, isso vai ter que ser corrigido de alguma forma. Número 5. Degradação do link. Porque NFTs não pode armazenar a totalidade do seu ativo digital. Apenas vincule a ele com links literais da web. O que acontece se esses links quebrarem? Bom, então você possui um 404 muito caro, um erro. Então, encerrando tudo isso, hoje as NFTs são definitivamente interessantes e mais do que um pouco confuso. O potencial da tecnologia é definitivamente algo para ficar de olho, mesmo que você não esteja interessado no digital. Galerias de arte ou colecionáveis, o que nós não podemos negar é que com interesse em cripto, no metaverso e na evolução de espaços virtuais, esse crescimento, assim como a adoção das NFTs, também cresce. E com certeza a tecnologia ela não é perfeita e há algumas dores, pontos para resolver antes que ela possa realmente tornar-se o que afirma ser. Mas com um constante impulso de grandes marcas e indústrias, é inevitável que NFT será amplamente adotada para melhor ou pior. Não é uma questão de se, mas quando.